Confinamentos e comunicação. O tema marcou o último ano e meio, também nas atividades e projetos de comunidades carentes, nomeadamente na Igreja Católica. E foi a opção para os debates de jornadas nacionais de comunicação. Primeiro, a proposta foi fazer um zoom-in, analisar situações concretas dos últimos meses. Depois, alargar horizontes e perspectivar em larga escala o futuro. Presencialmente, na Domus Carmeli em Fátima ou por videoconferência, o tema interessou aos participantes nestas jornadas e implica muitos mais. Por isso desafiámos uma participante, Dina Isabel, a partilhar com todos o que foi vivido numa tarde e numa manhã, começando pela partilha do que foi acontecendo em todo o país nos últimos meses, feita pelos responsáveis pelo setor das comunicações nas várias dioceses. É sempre muito interessante vir aqui trocar experiências. Trocar as experiências que aprendemos nas conferências, mas muito importante também trocar as experiências de debate entre conferências, não é? Entre colegas que estão nas mesmas áreas. Foi muito importante perceber o que é que as diferentes dioceses estão a fazer numa altura em que toda a gente ficou um bocadinho sem saber o que fazer durante a pandemia, não é? E houve, de facto, projetos que nós não conhecíamos e que se mostraram bastante inovadores e paróquias muito dinâmicas, dioceses muito dinâmicas. Foi importante essa partilha. E quando se estreita ainda mais a análise ao papel da comunicação no tempo de pandemia, há setores onde a relevância foi notória. E essa comunicação que é feita com pessoas ou pela idade ou pelas limitações físicas ou pelas carências económicas, como foram os quadros traçados aqui, são necessárias, porque, por exemplo, comunicar com uma pessoa que está desempregada, que precisa de apoio, que não está habituada a isso, é uma comunicação que tem que ser cautelosa, não é? Comunicar com uma pessoa que tem limitações físicas tem que ser cautelosa, cuidadosa e inclusiva. As pessoas umas às outras. Estratégias a ter presente quando comunicar se conjuga com outros verbos. As pessoas precisam de conhecer esta notícia para além do drama, mesmo que inclua dramas. E isso só se faz quando o exercício da comunicação social tem um propósito, e o propósito também tem estas preocupações de encontrar soluções para os mais frágeis e fazer parte de um caminho, porque já não é só a Cáritas, é Cáritas e todos os que se nos juntaram para conseguir levar a informação. O que fica de tudo isto, já estava a falar de algumas aprendizagens, ficam muitas aprendizagens, uma grande bagagem. Eu pessoalmente saboreio muito mais a presencialidade agora do que antes da pandemia. Saboreio poder passear entre os alunos, poder olhá-los cara a cara, poder mexer-me. Eu não sou um professor de estar sentado na mesa do professor a dar uma aula, e tudo isto é visto agora com um olhar diferente. O futuro de comunicar e de nós nos aproximarmos com os séniores em concreto vai ser claramente um sistema híbrido. Ou seja, nós vamos voltar às aulas presenciais, vamos ter em contacto com os alunos, os afetos, os abraços, muitos disseram que sentiam falta dos abraços, vai voltar, mas toda esta aprendizagem que nós fizemos online vai claramente se manter. Até porque permite chegar a pessoas, como eu disse, vivem num sítio onde não há universidade, por questões de saúde dela ou do familiar não se podem deslocar. Por isso acho que o futuro da comunicação e da proximidade dos mais velhos passa claramente por este sistema híbrido, e foi isso que nós aprendemos aqui na pandemia. O turismo, de facto, permite-nos ter uma identidade, amarrar à identidade, amarrar à presença, amarrar ao património, amarrar à abertura das igrejas, de todas aquelas espaços de culto, e, portanto, o turismo associado a estas questões que eu falei, do património, da cultura, da identidade, de uma história, das memórias, das tradições, o turismo tem necessariamente de ser dado a conhecer. Nós fizemos este olhar muito rápido para o turismo, procurando centrar-nos e fazendo um zoom-in àquilo que é a preocupação relacionada com a nossa área de atividade, o turismo. Fizemos este
este ponto focal para dentro de nós próprios, mas a nossa grande preocupação é fazer um zoom out e sair, procurar que as nossas propostas cheguem a todos. O nosso mundo ainda não é o ideal e as pessoas com deficiência têm dificuldade em mostrar as suas capacidades e têm dificuldade em ultrapassar a barreira da exclusão por causa da sua incapacidade. E é neste ponto que a comunicação social pode fazer mais e melhor. Dar a conhecer as pessoas com deficiência, não pela sua incapacidade, mas pelas suas imensas capacidades, de forma a que a aproximação, a compaixão e a ternura aconteçam e que as barreiras que levam à exclusão possam ser eliminadas de vez. Ambientes centrais para a comunicação em todos os tempos que a pandemia veio acentuar. E foi também aí que as respostas se tornaram mais evidentes. Mas retomemos a apresentação dos trabalhos destas jornadas feita pela Dina Isabel, agora para perspectivar o futuro, a partir da experiência da pandemia, contando com 2 contributos. O primeiro chega de Espanha, pelo responsável pela comunicação na Conferência Episcopal Espanhola. O digital, que tão útil foi ao longo desta pandemia para todas as organizações da Igreja, eu diria para todas as organizações em geral, se é uma porta que se deve ir fechando ou se é uma porta que se deve manter aberta e encontrar as opções certas para chegar às pessoas. E o Padre José Gabriel Vera foi muito claro nisso. Alguien tiene que ocuparse, cuando llegue la crisis, cuando llega una crisis, de mantener la luz encendida. Es decir, la Iglesia no puede cerrar las puertas. Y eso significa que si la Iglesia no puede cerrar las puertas, la comunicación de la Iglesia no puede cerrar. Es decir, cuando hay una crisis, el trabajo de la comunicación de la conferencia, de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, no solo no mengua, no se hace más pequeño, al revés, la comunicación en el tiempo de crisis es mucho más importante, tiene que crecer. Disponibilidade para comunicar com o público através dos média, para a comunicação interna e para aprender a comunicar no ambiente atual, criando relações também através das ferramentas digitais. La Iglesia ha hecho en este año de pandemia, ha dado un salto de 10 años en la utilización de las herramientas digitales, ¿no? Esto que estamos haciendo hoy por Zoom es gracias a la pandemia. Si la pandemia no hubiera pasado, yo habría ido allí a tener esta conferencia y entonces no habría podido estar aquí en una reunión por la mañana y ahora esto, bueno, es una oportunidad. Oportunidades dos desafios digitais que apelam à criatividade, à capacidade de criar pontos de interesse nos públicos, a não cair na tentação de fechar títulos de uma imprensa em crise, nem a fazer desaparecer formas de comunicar que até aqui poderiam ser as mais usadas. Fijaos, si miramos la historia de la Iglesia no ha dejado nunca ningún medio de comunicación. O sea, la Iglesia solo ha sumado medios de comunicación. Entonces, nosotros ahora nos toca sumar medios de comunicación. Y no podemos pensar en decir, no, tenemos que dejar las cartas pastorales. Ya no sirve la carta pastoral, no. Tenemos que seguir haciendo cartas pastorales y a lo mejor tenemos que hacer cartas pastorales audiovisuales. O que ele disse é aquilo que todos nós temos de ter em conta. A Igreja tem que estar onde estão as pessoas. E, portanto, não vale a pena fingir que as pessoas não estão, que os jovens não estão no TikTok, que as pessoas não estão no Instagram, que as pessoas não estão no YouTube. Portanto, é ir ao encontro delas, porque assim conseguimos passar a mensagem, não é cerrar fileiras. Perspectivas para a comunicação nos diferentes ambientes religiosos que se estendem a todos os âmbitos sociais. O tema foi também analisado nos trabalhos destas jornadas, no seguimento da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, onde a informação fotocópia é rejeitada e o jornalismo de secretária uma opção frágil. Porque o Papa deixa um desafio muito específico, lembrado por quem nos guia nos trabalhos destas jornadas. Pegar nos sapatinhos e ir andando, não é? Não só consumirmos aquilo que nos aparece como sendo mais fácil, apesar das redações, obviamente, hoje em dia, como todas as empresas, terem menos gente, este desafio que o Papa lança aos órgãos de comunicação social em geral, mas em particular aos da Igreja, que é procurar a verdade e não aceitar aquilo que nos chega. E se fizermos isso na nossa vida, também, obviamente, que seguirá com mais segurança, com mais confiança e no caminho certo.
Gastar as solas dos sapatos. O que significa então esse desafio do Papa? O jornalismo precisa de dar visibilidade ao que é verdadeiramente importante e que pode contribuir para alterar o modo como percepcionamos a realidade, ao invés de ser um jornalismo que se limita a ser um megafone dos poderes instituídos. E tal implica, citando novamente o Papa Francisco, gastar a sola dos sapatos. Aliás, uma expressão também muito abordada aqui nas jornadas ao longo do dia de ontem e que é uma mensagem efetivamente central deste texto do Papa Francisco. O texto foi o ponto de partida para a conferência de encerramento das Jornadas de Comunicação Social, onde se rejeita o jornalismo distante da vida concreta das pessoas e se afirma a necessidade de estar atento à desinformação, às notícias falsas. Também por isso, o jornalismo é hoje e sempre necessário, mas há muitos países onde é uma miragem. Quando olhamos para este mapa que temos aqui no nosso ecrã, os países que aparecem ou a preto ou a vermelho são efetivamente países ou com regimes ditatoriais ou com regimes tendencialmente autocráticos. Porque, objetivamente, esses regimes lidam muito mal com a liberdade de imprensa porque não permitem que a narrativa oficial seja objeto de qualquer tipo de contestação. Defesa do jornalismo e de uma comunicação de proximidade feita para criar relações e pontos de encontro entre todas as pessoas. O confinamento ajudou a encontrar novas formas de o conseguir e as Jornadas Nacionais de Comunicação Social afirmaram a necessidade de continuar a apostar criativamente na comunicação. É uma forma de estar sempre de portas abertas.